Boa noite, queridos amados irmãos. Aqui estamos reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós vamos falar das perguntas 216 em diante, dando continuidade às parecenças físicas e morais. Que a espiritualidade amiga nos envolva, nos ampare, que nós possamos assimilar esse estudo conforme a vontade do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Na 216, Kardec pergunta aos Espíritos: em suas novas existências, conservará o Espírito traço de caráter moral de suas existências anteriores? E os Espíritos respondem a Kardec: isso pode dar-se, mas, melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos, e dificilmente o reconhecereis. Sem espírito sempre o mesmo, nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter. Porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, se arrependeu. Nosso comentário. Trazemos sempre conosco, de outras vidas, os caracteres auridos em experiências anteriores, que servem como base para novas conquistas no campo da carne e do espírito. Partindo de muitas vitórias e de algumas derrotas, podemos avaliar o nosso potencial intelectual e moral, que serve de exemplo para novas conquistas diante da vida universal. Na 217, Kardec pergunta aos Espíritos: e do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o Espírito traço nas suas existências posteriores? Os Espíritos respondem a Kardec: o novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o Espírito se reflete no corpo, sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pela capacidade do Espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma. Isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, até que chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de inventório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença, a semelhança de gosto e das inclinações. Pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Nosso comentário. O corpo físico que ostentas é e será sempre uma cópia mal feita do corpo espiritual ou do perispírito, que o modela e organiza biologicamente, sendo natural que, ao modelar um novo corpo, em nova reencarnação, o perispírito passa a plasmar
as mesmas características do invólucro anterior. Mas não se segue que sempre é assim, porque o normal é que a cada experiência no campo da carne, um novo corpo tenhamos. Assim encerramos esse capítulo e vamos passar agora para ideias natas, na pergunta 218 em diante. Kardec pergunta aos espíritos: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? E os espíritos respondem a Kardec: guarda vaga lembrança de que chamais ideias inatas. Comentário nosso: guardamos a parte que nos interessa de perto, porque a maior parte das lembranças vai para o nosso arquivo confidencial, que permite que aflore de vez em quando o que nos é necessário, sem a necessidade de estar consultando a toda hora, remexendo no passado, que só deve vir à tona em momentos especiais, a fim de não emperrar o presente e comprometer o futuro. Na 209, Kardec pergunta aos espíritos: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, os das línguas, dos cálculos e etc. E os espíritos respondem a Kardec: lembranças do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Nosso comentário: com certeza é o afloramento do arquivo confidencial da mente humana, que só ocorre de tempos em tempos e com poucas pessoas chamadas de excepcionais, em que em muitos casos choca o mundo, apresentando um aprendizado muito além do normal do estudo realizado, mas que deve ser encarado com normalidade, porque se apresentam excesso em algumas particularidades, são totalmente acanhadas, em outras mais simples. Na 220, Kardec pergunta aos espíritos: pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? E os espíritos respondem: sim, se conspurcou a sua inteligência ou a utilizou mal. Depois, uma faculdade qualquer pode permanecer adormecida durante uma existência por querer o espírito exercitar outra que nenhuma relação tenha com aquela. Essa, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Nosso comentário: o uso inadequado das faculdades adquiridas pelo homem pode acarretar a perda desses valores por um período temporário, mas que não desaparecem. Ficam guardados no inconsciente, à espera da mudança mental de quem realiza a prova, quando então volta o poder utilizar do acervo quem conquistou em vidas passadas. A 321, Kardec pergunta aos espíritos: dever-se-ão atribuir a uma lembrança retrospectiva ao sentimento instintivo que o homem, mesmo quando selvagem, possui da existência de Deus e do pressentimento de vida futura? E os espíritos respondem: é uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar, mas o orgulho amiudadamente abafa esse sentimento.
Nosso comentário. O homem é uma partícula infinitesimal do pensamento divino e por isso traz em germe a ideia da existência do seu Criador, primeiro em estado embrionário, quando selvagem, e depois conscientizado, após atingir os patamares da evolução infinita. Agora, amigos, vamos passar para considerações sobre a pluralidade das existências. Na pergunta 222, Kardec pergunta aos espíritos: não é novo, diz alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-na da doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos, e sempre nos esforçamos para demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Nosso comentário. A reencarnação é tão antiga quanto o homem e consta dos livros mais remotos da história universal. Assim como o Espiritismo, que sempre existiu em todos os tempos. E Allan Kardec só fez reunir as informações esparsas e juntar com outras que descobriu por si próprio, codificando, então, a doutrina espírita, mas nem mesmo a mediunidade ele inventou, e sim compilou dados de sua existência no homem, dando-lhe um caráter firme de responsabilidade. Na 223, nós vamos falar de espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo, e os espíritos respondem. Algumas vezes, reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo em seu estado normal os dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Comentário nosso diz assim: isso geralmente é muito difícil, porque praticamente quase todos os espíritos passam por um período de perturbação e adaptação depois da morte. Mas pode ocorrer, se esse for o desejo do espírito, que continua a gozar, do outro lado da vida, o seu direito de escolha, através do livre-arbítrio. De um modo geral, as reencarnações mais rápidas ocorrem com os primitivos e selvagens, que têm dificuldades em se adaptar à vida espiritual. Pode ocorrer também em mundos mais rarefeitos, com os espíritos superiores que possuem o poder de imprimir em si mesmo esses desejos de volta à carne. Assim, queridos irmãos agradecidos, eu peço ao Pai misericordioso que possamos encerrar o estudo do Livro dos Espíritos mais uma vez, nos amparando, protegendo, conforme a vontade do Pai. Até a próxima, que assim seja. Graças a Deus.